Olá, bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias aqui na TV Assembleia. A gente começa falando sobre agricultura familiar. No Brasil, a agricultura familiar emprega mais de 67% das pessoas ocupadas na agropecuária. A agricultura familiar é o cultivo da terra por pequenos produtores rurais, geralmente do mesmo núcleo familiar. A gente sabe que o Maranhão é um estado que tradicionalmente, tem um número alto de agricultores familiares, são cerca de 80%. E para falar sobre a importância de iniciativas que dão visibilidade a esse setor, a gente conversa com o Ricardo Almeida, que é o secretário adjunto de organização da produção da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. Seja muito bem-vindo ao Café com Notícias, Ricardo. Obrigado, é um prazer estar aqui. E a gente fala sobre esse percentual que é alto, mas também a gente vai falar sobre a importância das políticas públicas, iniciativas que dão visibilidade a esse setor que está cada vez mais forte no estado. Pois é, esses números no Maranhão ainda são maiores. Cerca de 85% das pessoas do campo são da agricultura familiar, não é? 80% dos empreendimentos rurais do Maranhão são da agricultura familiar. E esses empreendimentos estão em um território muito apertado. Estão ocupando apenas menos de um terço hoje do território agricultável, né? O que significa dizer que o território da agricultura familiar, o território dos povos tradicionais, o território da preservação da nossa biodiversidade está cada vez menor. Isso desperta preocupações, porque isso tem a ver com o futuro. Não tem a ver só com o presente, mas tem a ver com o futuro. E conectando com as ancestralidades, né? Quem é que faz a agricultura familiar? São os povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os sertanejos. Então esse segmento, as quebradeiras de coco, então esse segmento ele precisa continuar existindo. E para que ele continue existindo, produzindo alimentos saudáveis, é preciso desencadear um conjunto de políticas públicas que de fato possa estruturar essa produção, que é uma produção importante, significativa, mas ainda de baixo valor agregado. Por isso que a nossa renda ainda é muito baixa, porque envolve muita gente produzindo agricultura familiar, mas ainda com exclusão tecnológica, com falta de acesso à assistência técnica, com falta de acesso a máquinas e equipamentos, à irrigação, que são fatores, e falta de acesso a crédito, que são fatores de incremento produtivo. Então essas políticas, pelo menos essas 4 políticas básicas, elas têm que ser cada vez mais estruturadas e acessíveis a esses segmentos. Isso vem acontecendo aos poucos aqui no Maranhão. A gente vê que a produção dos pequenos agricultores, eles têm chegado com muita resistência e sobrevivência. A gente até falou sobre isso, a mesa das pessoas. Até os anos 80, só existia a agricultura, porque a agricultura que era produzida no Maranhão era a agricultura familiar. E o Maranhão era o segundo maior produtor de arroz do Brasil. Meu pai era um grande produtor de arroz do toco, na agricultura familiar, lá em Presidente Médici, que antigamente se chamava Santa Teresa do Paroá e infamemente foi substituída por esse nome, Mas era uma região que produzia muito arroz. E aí, com a chegada da monocultura da soja, esse território da produção de arroz, de feijão, de milho foi encolhendo e cedendo lugar para a produção de commodity, para exportação. E com baixo nível de empregabilidade e com grandes impactos ambientais. E aí a gente hoje está com esse passivo ambiental muito grande, que o governador Carlos Brandão tem priorizado a política de agricultura familiar, junto com o secretário Bira do Pindaré, a gente tem feito um esforço muito grande, para que de fato a gente possa desencadear um conjunto de ações, um conjunto de políticas que de fato esses segmentos possam se sentir cada vez mais apoiados, incentivados a produzir cada vez mais em um território cada vez menor. Então é preciso agregar tecnologia para isso, para a gente equacionar. Como produzir mais num território apertado? É adotando tecnologias, irrigação. Eu te perguntar qual que é o maior desafio hoje em dia, Que a gente vê que existem as tecnologias, seria isso? Eu acho que é isso, é preservar esses territórios onde se produz a agricultura familiar, um desafio gigantesco. O governador Carlos Brandão lançou o programa Paz no Campo, que é um programa de titulação fundiária, e o ITERMA tem implementado assim, com grande esforço e grande sucesso. Já temos muitos títulos distribuídos no Maranhão para pacificar um pouco o campo, porque o Maranhão ainda ostenta indicadores altos de violência rural. Então nós precisamos enfrentar esse desafio gigantesco, que a gente está de fato no caminho certo. E fazer a inclusão tecnológica. Nós estamos buscando junto à Universidade Rural da China
uma parceria via o Consórcio Nordeste para a implementação de fábricas de máquinas e equipamentos adequados à agricultura familiar. Porque a agricultura familiar é uma agricultura muito específica, ela não é uma agricultura baseada nas monoculturas, é uma agricultura baseada na diversidade produtiva. Então, nós temos que ter máquinas e equipamentos adequados a esse tipo de produção. Não são grandes máquinas, são pequenas máquinas, pequenos equipamentos que resolvem o problema da agricultura familiar, ampliando a produção, a produtividade e melhorando a qualidade dessa produção. Então, é um desafio gigantesco. Precisamos também dotar os agricultores familiares de acesso à irrigação, porque com irrigação, em vez de você ter uma safra só contando com a chuva, você pode ter 2, 3, até 4 safras, dependendo da cultura que você produz. E você produz muito mais alimentos naquele mesmo chão durante o ano todo, você não tem a entre safra. Então nós precisamos de fato correr atrás, nós estamos buscando junto ao governo federal, junto a organismos internacionais, parcerias, para que de fato a gente consiga desencadear esse conjunto de políticas, esse conjunto de ações, para de fato potencializar o que já é uma riqueza muito grande. De fato, e aí a agricultura familiar também tem algo que é positivo, porque a produção ela não agride o meio ambiente, né? A forma como se cultiva a terra é algo que tem um cuidado maior, que precisa também, né, desse apoio por ser algo que cuida do meio ambiente. Isso é verdade em parte, assim que a gente precisa superar. O não acesso a tecnologias faz com que alguns agricultores ainda pratiquem a derrubada e a queima do roçado. Falta um pouquinho de informação. Falta um pouquinho de informação, falta acesso a tecnologias, falta alguns grupos, alguns segmentos da agricultura familiar precisam de fato voltar a produzir no modelo que a ancestralidade já produzia, que é a agroecologia. A agroecologia é uma tecnologia ancestral que precisa ser voltada a praticar, que é você produzir em sistemas agroflorestais. Você pode aproveitar o que a própria floresta oferece, em termos de frutas, em termos de espécies fitoterápicas, e você pode produzir os legumes e as verduras ali. Quanto mais você produz no sistema agroflorestal, mais a terra fertiliza. Quando você queima, você produz bem esse ano, mas no ano que vem já vai produzir menos. Então, é conhecimento, é um pouco de regresso ao passado, é um pouco daquilo que o Ailton Krenak fala. O futuro tem um coração antigo. Nós precisamos voltar às práticas que o chamado desenvolvimento solapou. Né? Então, é preciso resgatar essas tecnologias também, que foram desprezadas em função da chamada Revolução Verde, né? E que trouxe grandes prejuízos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista climático, do ponto de vista humano, né? E do ponto de vista social, porque trouxe grandes desigualdades, né? E ampliou o nível de violência no campo. Nós precisamos enfrentar isso com sabedoria, com respeito à diversidade, sabe, com respeito aos valores ancestrais, às culturas que às vezes são desconsideradas, e a agricultura, o nome já diz, a agricultura. A nossa cultura popular, Márcia, se a gente acaba com os territórios dos povos tradicionais e ancestrais, a gente acaba com a nossa cultura popular. Ela vem toda do campo. O Bumba Meu Boi, o Cacuriá, o tambor de crioula, a mina, todos esses valores ancestrais, culturais, vêm dos produtores da agricultura familiar. De fato, no entorno da agricultura familiar, você entende que existem diversos segmentos. E assim, uma prova disso são as feiras, né? Quando você realiza uma feira, ali na feira não tem só o agricultor familiar, tem o artesão, tem o artista, não é? São vários segmentos que estão ali, assim. Foi bom tu tocar nesse assunto, porque uma feira ela é muito diferente de uma exposição agropecuária. A feira é um espaço de convivência afetiva, de trocas, de intercâmbio, de expressão cultural, né, da riqueza que são os povos tradicionais, né, e ancestrais. Você vai numa feira, você vai lá, tem os sabores, os aromas, os saberes, as riquezas dessa gente, o colorido que tem uma feira é embriagador. Você chega lá e você se embebece com aquilo tudo, com as histórias, com os cantos, com o estilo de artesanato, com o jeito de vestir das pessoas. Ela denuncia a beleza que é, por exemplo, um território como o Maranhão. E é um lugar de convivência mesmo, que você falou, assim, de memória afetiva, não é? Quem não teve essa experiência ao longo da vida de ir com o pai, com a mãe para a feira, naquele domingo? É o lugar mais lindo que uma cidade tem para oferecer para sua gente, são as feiras. E as feiras de agricultura familiar, o Nordeste resgatou um circuito nordestino de feiras. A Feira Maranhense da Agricultura Familiar faz parte desse circuito. Então, Ricardo, sobre esse assunto das feiras a gente fala já já. No próximo intervalo. A gente vai já para um intervalo
e volta com a entrevista com Ricardo Almeida. Não saia daí. Estamos de volta para falar sobre a importância das feiras de agricultura familiar que têm sido realizadas aqui na capital, e logo logo a gente tem uma novidade maior, porque o Maranhão vai sediar a 4ª Feira Nordestina de Agricultura Familiar. Sobre o assunto eu converso com o Ricardo Almeida, ele é o secretário adjunto de organização da produção da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. Então, Ricardo, a gente estava falando sobre a beleza, a maravilha que é o trabalho dos pequenos produtores, né? Os produtores que estão ligados à agricultura familiar no Maranhão, que é um estado que tradicionalmente é um estado forte nesse setor. E aí tem as feiras, né? Em dezembro a SAF, em parceria com outros órgãos, realizou, né, essa feira, que foi a 2ª edição da FEMAF. Segunda. Então, as feiras, imagina um estado com 40% da sua população morando na zona rural, produzindo alimentos, e ainda assim há um discurso em alguns setores de que não existe agricultura familiar no Maranhão. Aí eu pergunto, se não existisse, como é que esse povo sobreviveria? É quem produz o arroz para o consumo familiar, é quem produz o feijão, quem produz o milho, os legumes os mais variados, a abóbora, o maxixe, o quiabo, a cebola, sabe, as folhagens que a gente consome, em grande parte vem da agricultura familiar, a farinha, o mel. O Maranhão é um estado grande produtor de mel, é um grande produtor de mandioca, né? Então esse povo precisa de reconhecimento, precisa de recuperar a visibilidade da agricultura familiar. Então a feira é um potente instrumento de visibilizar essa produção, essa riqueza que é. E a feira nos mostra também quais são os nossos desafios. Na medida em que a feira mostra a agricultura familiar, o tamanho da agricultura familiar, ela diz também lá quais são os desafios que a gente tem pela frente. Por exemplo, um dos desafios, a gente observou que a nossa produção exposta na feira, na 2ª FEMAF, é majoritariamente de produtos in natura. Significa dizer que a gente tem que investir em agroindustrialização, sim, em agregação de valor a essa produção. Isso é ruim? Não. Ela está nos mostrando, e a gente precisa diagnosticar quais são os desafios, os gargalos que a gente precisa dar conta. Para nós isso é muito satisfatório. E perceber que a nossa renda vai melhorar à medida que a gente agregar valor a essa produção. Porque são milhares de famílias que vivem da agricultura familiar. E muitas delas comandadas por mulheres, não é? Muitas delas. Eu diria que a maioria dos empreendimentos são comandados por mulheres, né? Então isso para nós nos dá a verdadeira dimensão do que a gente tem que fazer. E o secretário Bira, o governador Carlos Brandão estão conscientes, estão compromissados com essas mudanças, com essas transformações, que a gente vai paulatinamente implementando. Então, nós já realizamos, para você ter uma ideia, em 500 anos de Brasil e de Maranhão, essa é a 2ª Feira da Agricultura Familiar. 2ª feira. Chocante. Não é? Então, é um compromisso de governo. O governador Carlos Brandão prometeu isso na campanha política dele, e nós, no governo, estamos implementando já a 2ª FEMAF. Ano que vem vai ter a 3ª, que vai ser junto com a Feira Nordestina. Esse ano foram 250 expositores. 250 expositores. 35 mil pessoas passaram por lá. 35 mil pessoas passaram por lá, sabe? Mais de shows maravilhosos durante a feira, porque nós não entendemos feira sem cultura. Então, manifestações da cultura popular, artistas locais, né? E os produtos, né? O Babaçu, por exemplo, foi um carro-chefe. O Babaçu, ele dá nome, inclusive, a um troféu, que é o nosso Oscar da agricultura familiar, que a gente agracia pessoas e instituições que apoiam a agricultura familiar. Então, a 2ª feira foi um sucesso retumbante, maior do que a do ano passado, né? E qual que foi o feedback das pessoas, dos expositores, dos agricultores? Como é que eles estão vendo isso, devolvendo para vocês? Eles estão simplesmente extremamente felizes, porque nunca comercializaram tanto na primeira quanto na segunda. Na primeira eles chegaram a quase 400 mil, agora chegaram a quase 700 mil de comercialização. Imagina, pequenininhos negócios, daquelas barraquinhas. O conjunto da comercialização dessa feira deste ano foi superior a 650 mil reais. Então, para eles,
alguns diziam, esse foi meu 13º, que eu não ia ter 13º, né? Saíram com rendas muito boas. Os indígenas comercializaram imensamente. Todos os anos são o sucesso da FEMAF, né? Porque o artesanato do Maranhão é belíssimo. Agora é uma feira anual, né? É uma feira anual. Não dá para ser Mas semestral. tem a feirinha do São João, que acontece no Largo de Santo Antônio, e tem a Feira da Mulher, que ocorre dentro dos shoppings da cidade, do shopping center da cidade, que a gente realiza e prioriza os empreendimentos das mulheres no sentido de dar visibilidade, né, e incentivar a independência financeira das mulheres, a autonomia financeira, a autonomia econômica. E, de fato, essa capacidade empreendedora da mulher salta aos olhos, né? Na época que eu estava na Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, na época da pandemia, nós criamos um portal para comercializar produtos durante o período que as pessoas não estavam podendo se encontrar, que foi a Resolve. 78% dos empreendimentos da Resolve eram de mulheres, né? Então, a gente percebe que a capacidade empreendedora da mulher é infinitamente maior do que a capacidade empreendedora dos homens. Tem uma coisa interessante, eu conversei uma vez com uma presidente de uma associação de agricultoras familiares, elas falam que algo que elas ganham muito é que um conhecimento de uma passa para outra e elas se fortalecem enquanto pessoas para enfrentar aquele machismo que ainda existe, aquela resistência na hora de comercializar o produto, elas se ajudam muito. A feira, além de tudo, as feiras, elas são um processo emancipatório, elas produzem um processo emancipatório, porque você olha como outras pessoas produzem, olha como outras pessoas precificam os seus produtos, como é que comercializam, e isso vai estabelecendo uma troca de saberes. Sim. As mulheres e os empreendedores, de modo geral, vão ganhando mais know-how, né? A cada feira que eles vêm participar, eles vêm melhores. Eles oferecem produtos melhor acabados, né? Melhor embalados, de maior qualidade. Então a feira não é só uma estratégia de visibilidade, é uma estratégia de fortalecimento da própria agricultura familiar, porque desperta nas pessoas esse senso que as pessoas às vezes têm, mas não está assanhado. Então ele assanha o senso empreendedor, o senso da comercialização, a necessidade de se organizar. Então nós precisamos fortalecer o cooperativismo cada vez mais. Nós temos que apostar no cooperativismo como estratégia de fortalecimento e de geração de renda, porque o cooperativismo é a estratégia que o agricultor familiar pode ter de comercializar. E quando você participa de um evento como esse, você meio que sai de uma caixinha, não é? Você amplia a sua visão e tem essa oportunidade de crescer mais ainda. E por falar em crescer, o fato das feiras, dessas iniciativas boas para a agricultura familiar estarem acontecendo aqui no Maranhão, rendeu, né, a 4ª Feira de Agricultura Familiar do Nordeste, 4ª Feira Nordestina, que está prevista só para o final do ano, mas já é um prêmio, não é? De certa forma. Nós saímos daqui, eu, o secretário Bira e um grupo de agricultores e agricultoras, fomos para a Feira Baiana e a Feira Nordestina, que foi em Salvador esse ano, né? Com sucesso. O sucesso aqui foi retumbante, chamou a atenção do Brasil inteiro, estava na imprensa nacional. Então, quando a gente chegou lá, era só o assunto que se falava da Feira Maranhense de Agricultura Familiar, o sucesso que nós obtivemos, sucesso coletivo, dos esforços de muitas instituições que são parceiras da SAF, dos próprios agricultores e agricultoras que se doaram, que se entregaram na preparação, né? Nós tivemos o concurso da farinha d'água, que foi outro sucesso extraordinário. Tivemos o Festival do Babaçu, que também foi um espetáculo, né? A gente perceber as riquezas que nós temos, que às vezes não são reconhecidas. E talvez seja a nossa maior riqueza, seja o babaçu e a mandioca. Principalmente nacionalmente, não é? Porque localmente a gente sabe que a gente tem aquela farinha boa, que dá para comer com aquele camarão seco. Mas né? é muito mais do que isso. O potencial do babaçu vai de alimentos veganos, a produção de creme de leite vegano, ao setor industrial. É um negócio assim espetacular. Então, esse exercício da gente ter feito o festival, que foi o primeiro festival, também foi um sucesso. E aí a gente foi convidado a fazer a acolher aqui a Feira Nordestina, neste ano que se aproxima, agora em 2025, e a gente vai fazer a FEMAF dentro da Feira Nordestina. E aí a expectativa é maior ainda, né? Todo o Nordeste. Todo o Nordeste aqui em São Luís. Todo o Nordeste produtivo, cooperativas, associações, trabalhadores independentes, cientistas, estudiosos, pesquisadores, entendeu? Shows artísticos, vai ser assim um momento maravilhoso, né? Da gente poder
experimentar essa diversidade nordestina produtiva aqui no Maranhão. Perfeito. É importante falar sobre isso porque, de fato, a gente precisa conhecer mais para também valorizar o nosso pequeno produtor e cobrar cada vez mais iniciativas, né, que fortaleçam esse segmento que é tão importante até para a nossa sobrevivência. Sem né? dúvida. A agricultura familiar, ela permite que a gente consuma produtos de qualidade com preços menores também. Né? Então, fresquinhos. E né? fresquinhos, e é uma delícia. Ricardo, muito obrigada pela presença no Café com Notícias. Prazer foi meu estar aqui com você, Márcia. Obrigado. Que 2025 seja um ano de muito sucesso para todos nós, principalmente para esse segmento que é tão maravilhoso. Oxalá. Oxalá. Café com Notícias fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.